especial para que possamos viver o sobrenatural de Deus para a vida de todos nós. E hoje nós temos uma porção bem interessante que se chama Haye Sara, ou seja, a vida de Sara. E é uma porção bem interessante porque ela vai trabalhar de uma forma que muitas vezes as pessoas não gostam muito de falar sobre a morte, mas o próprio Senhor nos dá revelações aí de uma forma fantástica, sobrenatural, que vem nos tocar fortemente no dia de hoje. E justamente eu tenho que falar que a vida vence a morte. De Sara ao Senhor Jesus, a promessa que se cumpre em ressurreição. E nossa porção de hoje vai de Gênesis 23, 1 a 25, 18, Mateus capítulos 8 e 9, a Haftarô de 1 Reis, capítulo 1, de 1 a 31, 1 Coríntios 15, de versículos 50 a 57. Se tiverem dúvidas, vão aí no nosso site, lá tem ensinamentos. Parashiote, lá tem toda a tabela de todas essas porções e como estudar e como fazer todo o acompanhamento dos cultos de Shabat nosso, ok? Então, o campo e a semente escondida, nossa parábola de hoje. Havia um homem que recebeu do Senhor um campo árido. Cavou nele com lágrimas e ali sepultou uma semente, a última que ele possuía. Os vizinhos zombavam e diziam: morreu o sonho dele. Mas o homem respondeu: o Senhor não me deu um campo para perder, mas um campo para esconder o futuro. Passaram-se dias, meses e as chuvas vieram. Quando o sol tocou a terra, o campo morto floresceu, com força que ninguém esperava. Então o homem ergueu as mãos e disse: agora entendo, o que o Senhor sepulta, ele mesmo ressuscita. E assim aquele campo tornou-se testemunho de que a morte é apenas o véu entre a promessa e o milagre. Assim como também foi com Sara, com Abraão e com o Senhor Jesus, o campo de morte tornou-se o campo da promessa. O Senhor nunca planta algo que não pretenda ressuscitar. E aí nós criamos um paradoxo divino da vida e da morte. A Parashá Haye Sara começa de uma forma paradoxal. E foram os anos de vida de Sara, 127 anos. E morreu Sara, na mesma mensagem. Mesmo ao narrar a morte, a Torá, a lei, chama a atenção para a vida. A vida de Sara é plenitude e não interrupção. Abraão compra o campo e a caverna de Marpela, o lugar duplo, terra e céu, corpo e alma, presente e a eternidade. Ali está revelado o padrão divino. Deus sempre reserva um lugar onde a morte é apenas a passagem. Assim como Abraão preparou a sepultura, o Pai preparou o Senhor Jesus um caminho onde a morte deixa de ser o fim e torna-se a semente da vida eterna. A promessa que continua mesmo no fim. É assim que representa Jesus. Pois Abraão envia o seu servo. Logo depois de toda a tratativa, tudo que ele fez para enterrar sua morte, ele toma o seu servo para buscar uma noiva para Isaac. Sara se foi, mas a aliança continua. Mesmo em meio à perda, há continuidade, propósito e descendência. O propósito de Deus nunca morre com as pessoas. Ele se multiplica
nos que permanecem fiéis. No Senhor Jesus, a promessa ganha forma eterna, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Ou seja, quando Deus faz a promessa para Abraão, pai de nações, acha que a morte de Sara era simplesmente uma simples morte? Ou a morte de qualquer pessoa que está sendo abençoada por Deus é simplesmente o fim? Ou é o grande começo? E aí nós temos que cada transição dessa é como uma contração da própria luz, para permitir uma nova manifestação, ou seja, um resplandecer, de dar oportunidades do que você faz com a morte. Sara parte, mas a luz dela se expande em Isaac, Rebeca e, finalmente, na descendência messiânica, Jesus, onde todas as promessas se cumprem. Quando algo morre na sua vida, um sonho, um relacionamento, um ministério, o Senhor pode estar abrindo o campo de marpela para que você sepulte e não fique remoendo essas situações. A atitude de Abraão foi entender: eu sou velho, mas já vou preparar a herança, a consequência da promessa de Deus, que eu seria pai de nações. Sara morreu, mas ele continua com a promessa sobre a sua vida. É a mesma coisa quando nos dão sonho. Quando alimentamos sonhos, como nós alimentamos desejos e tudo mais, às vezes são frustrados. Normalmente damos culpas a fulanos e beltranos e uma série de coisas mais. Mas, na verdade, nós não tivemos fé para continuar lutando como Abraão. Abraão tem a promessa de ser pai das nações. E nós, que permanecemos hoje, no ano de 2025, já às portas de 2026, quais são as promessas que estão sobre nossas vidas e que nós não nos mexemos para realizá-las, para agradar a Deus? Não é a nós, mas agradar a Ele, pois a promessa vem dele. Então, nós temos que pensar muito bem no espaço da promessa, onde esse fim, esse sepultamento, daquilo que já não te serve mais, passa a ser a semente do teu início, da tua nova luta, do teu novo espaço. Não porque o sonho morreu, porque você amadureceu. É tempo da semente morrer, para que ela germine. É tempo daquela imaturidade, daquele sonho, daquele desejo, daquele temperamento juvenil, para entrar no amadurecimento espiritual, na compreensão daquilo que deve ser realizado. Não da forma como queremos, mas da forma como deve ser. Então, Yeshua é ele que restaura esse ciclo da vida. E nós não estamos falando apenas de situação material ou de espiritual. Estamos falando de ambas. E os textos de Mateus 8 e 9 nos coloca que o Senhor Jesus tem essa autoridade sobre tudo o que limita a vida. Ele cura o leproso, ele restaura o corpo. Ele acalma a tempestade, ele dá ordem à criação. Ele expulsa demônios, liberta a nossa alma. Ele cura a mulher com fluxo de sangue. Ele restaura o ciclo da vida.
ressuscita a filha de Jairo. Vence a morte. Cada milagre é um sinal profético do próprio reino. Da própria forma como Jesus administra as suas coisas. Pois a presença do Messias traz reversão da decadência. O mesmo Deus que trouxe vida ao ventre de Sara, e todo mundo lembra que era estéril, traz vida aos corpos hoje em dia. Às mentes e às almas, por meio do Senhor Jesus. Ou seja, eu tenho um projeto. Eu vou ser um empreendedor. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser o melhor, quero vender, quero faturar, eu quero criar coisas. Por que não faz? Qual é o seu medo? Errar? Qual o problema de errar? O que os outros vão pensar? Pouco importa. Pouco importa. Se eu desse ouvidos a tudo o que os homens falaram, provavelmente eu já não estaria mais nesse mundo. Quem é que tem a razão da sua vida, a não ser você mesmo? Não são o que os outros falam, mas o que você está determinado a realizar. É aquilo que o Espírito Santo toca no teu coração, não o teu desejo pessoal, não a tua vaidade emocional, mas sim o toque do Espírito Santo, te confirmando, é por ali, filho. É esse caminho aqui, filha, para que você vença. O mesmo Deus que trouxe vida no ventre de Sara, traz vida aos corpos, às mentes, às almas, nesse dia de hoje. Tudo isso através do Senhor Jesus. O Senhor nos revela aquela luz que retorna. O que é essa luz que retorna? É como se fosse o reflexo perfeito da glória do Pai. Ou seja, resplandecer o que Ele é. Criador. Um Pai que cuida de tudo e de todos. Ele mostra que a plenitude de vida está no reflexo da obediência. E nós podemos hoje, e eu fiz um desafio essa semana, até para um ministro de uma igreja até próximo daqui, que chegou para mim e falou que a lei caducou. Onde está escrito isso? Não, está lá em... Começou a chutar um monte de capítulo. Está um monte de capítulo, versículos lá. Eu falei assim, não, vamos lá, vamos abrir cada um. Pega o celular aí. Aproveitei que estava o celular na mão. Peguei a Bíblia, eu não gosto muito de celular na Bíblia no celular, mas quebrou o galhão. Qual capítulo que é? Qual versículo que é? Não existe. A lei caducou. Não existe. Em nenhum lugar na palavra de Deus. A lei não caduca. A lei não caduca. A lei ela permanece. Como o próprio apóstolo Paulo mesmo diz, a lei é boa, ela é justa, ela é divina. Romanos. Para quem ainda tem dúvida e quer buscar, vai lá. Estou falando uma tradução boa. As boas traduções. Tem umas traduções porcas por aí que falam um monte de bobagem e te desvia do caminho de verdade. E realmente não dá entendimento nenhum para ninguém. Procure as Bíblias mais antigas e não compre Bíblia moderna. Faça um favor a você mesmo. Nas Bíblias antigas, com as traduções antigas, você tem muito mais conhecimento da palavra do que as novas. Simples assim. Então, voltando à mesma situação, eu falei, a lei não caducou. Porque a lei nos mostra
Por que ele foi parar no madeiro? O que representa aquela cruz? É por aquilo que nós deveríamos ser condenados que ele foi para lá. Nós é que deveríamos ter passado pela lei para parar na nossa própria cruz. Mas o peso da nossa cruz só depende de uma única coisa: o quanto nós estamos dispostos a andar debaixo da graça. Há muita arrogância por aí dizendo que eu estou debaixo da graça, como se tivesse, quando na verdade não soube nem carregar a própria cruz. Porque quem carrega a própria cruz é capaz de seguir Cristo, sem enganar o próximo, sem cobrar do próximo, nada. Porque qualquer um que cobre, se apoiando na palavra de Deus, julgando que tem direito a alguma coisa, já é anátema. Já não é um seguidor de Cristo. Já é um parceiro do próprio demônio. E aí quando vemos no livro de Mateus, quando a mulher toca o tzitzi do talite de Cristo, ela não apenas toca um pedaço de pano, não é isso. Ou as franjas, como está escrito em algumas traduções. Ela toca a própria promessa, que é Jesus. Se você ainda não percebeu que ele é a promessa, não é apenas o Salvador, o nosso libertador, não. Ele é a promessa. Todas as nossas promessas passam através do nome dele. Não há promessa nenhuma que persista, que crie raiz, se não vier dele. Isso é fato. Então ela toca a promessa, pois a fé conecta o invisível ao visível. Ou seja, aquilo que o próprio apóstolo Paulo mesmo diz. A fé traz à existência aquilo que ainda não tinha nem planos para existir. Mas como se já fosse verdade. A fé dela foi naquela base do tipo, é tudo ou nada. É agora ou nunca. Eu vou fazer a diferença na minha vida. Já gastei com médicos, torrei todo o meu dinheiro, já fiz isso, já fiz aquilo. A desculpa de todo mundo hoje na vida. Já fiz muito aquilo, já fiz muito acolá e não atingi, porque você não teve fé. Ela foi lá e desafiou a própria vida dela, porque naquela época uma mulher tocar a roupa de um homem era morte. Quer desafio maior do que esse? Hoje você não corre esse risco. Hoje você não corre esse risco. Ela correu esse risco pela minha vida, pelo meu futuro. Eu vou tocar na promessa que tem sobre minha vida. E ele é a promessa. E ela toca. Depois de tantos anos de sofrimento, de murmúrio, lamentações, escárnio, ela vai lá e se apodera da promessa. Quando ele mesmo fala, graça saiu de mim. Ela ousou viver sob a graça. Ela não falou, eu estou sob a graça, como muitos dizem hoje. Ela ousou se colocar debaixo da graça. Toda vez que tocamos no Senhor Jesus pela fé,
o fluxo da morte é interrompido. E o ciclo da vida recomeça. Ele é o ponto da reconexão entre o céu e a terra. Um terceiro ponto, nós temos o reino que não envelhece. Como assim, apóstolo? Vamos pegar o rei Davi, já envelhecido. A aparência é de fim. Nós mesmos sabemos. Nosso corpo envelhece. Já não são mais aquela juvenilidade. Já não temos mais aquela força, eu posso, eu faço, eu consigo, aquele negócio todo é fácil para mim. A idade vai chegando e vai limitando algumas coisas. Mas Deus está sempre gerando futuro. Salomão, o filho da paz e sabedoria, será coroado. Da mesma forma que Paulo declara, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. A morte foi tragada na vitória. O corpo físico pode até enfraquecer, mas a realeza do espírito nunca se apaga. Davi envelhece, mas o reino de Deus, através do reinado do Senhor Jesus, não envelhece jamais. É o momento em que o reino se une à beleza. A glória e o governo de Deus se encontram em um só trono, no Senhor Jesus, como o Messias. Ou seja, a promessa. Não tema o desgaste do tempo, das lutas da própria carne. O que nasce do Espírito não envelhece. Ah, mas você vai falar de novo de Nicodemos? Não, já falamos. Já falamos sobre Nicodemos no último sábado. E foi uma pregação que encheu todo mundo, que comenta com a gente e tudo mais. Houve transformações na própria família. Vários foram os testemunhos que tivemos aqui, só porque ouviram aquela pregação. Então nós temos o seguinte, que o eterno é o que prepara a própria fonte. A fonte que traga a morte. A presença do Messias renova o que parecia velho e reacende o que parecia apagado. Foi assim com Sara, que riu quando houve a promessa de que seria mãe. Imagina então um ancião como Abraão, aos 99 anos sendo pai. Nós temos então a caverna da glória, da caverna à glória. De Sara ao Senhor Jesus, o Senhor mostra que a vida é mais forte que a morte. Sara dorme lá em Macpela, lugar duplo, terra e céus. O Senhor Jesus entra na tumba, mas sai dela em glória. Ambos revelam que o Senhor é Deus, dos vivos e não dos mortos. Paulo sela essa revelação. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus, o Messias. 1 Coríntios 15, 57. Hoje, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus está em todos os lugares. Está aqui. Está na sua casa, que você está nos assistindo, no seu lugar de trabalho, no seu carro, onde você esteja. É o mesmo poder. A promessa da vida eterna não é teórica, é real.
Onde a morte tentou encerrar, o Messias quer começar algo novo. Será que você tem coragem de tocar nele pela fé? Se você fizer, a vida vencerá dentro de você. E o que você está esperando para fazer a diferença? O que você está esperando para que a vida corra de uma forma plena dentro de você? Onde estão os teus sonhos? Onde estão os teus desejos? Onde estão os teus projetos? Onde estão a tua vontade? Eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tu que soprastes a vida no pó e transformaste o túmulo em portal de glória. Hoje te exaltamos porque a promessa que começou em Sara se cumpre plenamente em Senhor Jesus, o teu ungido. Pai, onde houver a dor, traz o consolo. Onde houver fim, revela o novo começo. Onde a morte falou, que tua vida resplandeça. Assim como Abraão creu e viveu a terra da promessa, que cada coração aqui presente, aquele que esteja nos ouvindo e nos assistindo pelo nosso canal, que creia e veja a tua fidelidade, Senhor. Senhor Jesus, ressurreto e vivo, renova em nós a esperança incorruptível, Senhor. Faz os portadores da tua luz em meio às sombras. E que o mesmo Espírito que te levantou dentre os mortos reacenda em nós o sopro da vida eterna. Que a tua glória cubra este lugar. E que cada alma sinta o toque do céu, o beijo da eternidade e o testemunho do teu reino vindo sobre nós. Em teu santo nome, o Senhor Jesus, o Messias, a vida triunfa para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor, o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat shalom, meus irmãos.